Fundos imobiliários, vale a pena você entender um pouquinho mais desse negócio? Eu vou te dizer só uma coisa antes de começar o vídeo. É a melhor forma de você investir em imóveis sem risco e com maior rentabilidade. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Café com Negócios. Meu nome é Yuri Melo e é sempre minha missão semanal trazer conteúdo para você sobre business, sobre inovação e sobre como você se tornar a sua melhor versão. E hoje falaremos do quê? De fundos imobiliários. Direto ao assunto, para você que não sabe o que são fundos imobiliários, eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Primeiro, o que é esse negócio, o que é essa opção de investimento, e a segunda parte é algumas recomendações para você ter antes de começar a investir, tá bom? Eu não sou nenhum investidor profissional, mas já fazem anos que eu invisto em fundos imobiliários e a gente, dentro de alguns investimentos que nós temos, eu já tirei muito investimento de imóveis físicos, vendi o imóvel para poder investir em fundo imobiliário. Então eu vou explicar para você o que é e por que você tem que começar a entender um pouquinho disso. Primeiro ponto e mais importante, o que são fundos imobiliários? Basicamente é você comprar na bolsa de valores uma parte de um imóvel ou de vários imóveis. Existe um grupo ou uma gestora desse fundo imobiliário que comprou diversos imóveis ou que vai comprar diversos imóveis e faz uma capitalização via emissão de cotas na bolsa de valores e você vai lá e compra uma cota daquele fundo imobiliário. Então, na prática, é como se você estivesse comprando 1 metro quadrado daquele galpão logístico que eles têm, daquela laje corporativa que eles têm. Por que isso é tão interessante? Alguns pontos do que torna o fundo imobiliário único. Primeiro, a simplicidade. Você está falando de você investir num imóvel sem ter que você entender da localização, sem você saber como que ele vai estar daqui 5, daqui 10 anos. Então, é uma forma simples de você começar a investir em imóveis. Segundo ponto, tem uma gestão profissional. Não é você que vai ter que ir atrás e pintar uma parede quando o teu locatário sair porque ele estragou toda a parede. Vai ter que arrumar a cortina porque o cara deu uma puxada lá e zoou tudo. Essa não é a tua função. Você compra uma parte de um fundo que tem um gestor profissional. Outro ponto é que normalmente esses fundos têm diversos imóveis. Então, na prática, mesmo você comprando poucas cotas ou uma cota só que seja, você está dividindo o teu risco entre vários imóveis. Então, existem fundos de galpões logísticos, existem fundos de lajes corporativas, existem fundos de lojas comerciais, existem fundos de shopping centers. Você vai analisar o que mais se encaixa no seu perfil, mas normalmente não é um imóvel. Existe sim fundos que têm um imóvel, mas normalmente ele está difundido entre vários imóveis. Então, você ainda tem um risco mitigado porque você está investindo na prática em vários imóveis de uma vez só. E o último ponto é que ele é isento de imposto de renda. Então, todos os dividendos que você recebe de fundos imobiliários no Brasil hoje são isentos de imposto de renda. Só aí já poupa uma graninha boa. Eu vou te mostrar agora um exemplo do que é um fundo imobiliário na prática e quais são as características que você tem que olhar quando você está escolhendo um para você, tá? Então bora para a tela aqui que eu vou te explicar como é que eu olho. Aqui a gente está no Funds Explorer, que é um site que eu utilizo para analisar, e a gente vai basicamente procurar pela sigla da bolsa do fundo imobiliário que você está procurando. Então, Vino é um fundo imobiliário da 20 Partners, que é uma gestora muito renomada aqui no Brasil. Então, o que você está olhando aqui basicamente? Liquidez diária são a quantidade de negociações, de transações que teve no último dia, no último dia que estava com o mercado aberto, o último rendimento por cota, já vou explicar isso, o dividend yield, que é o percentual do último rendimento da cota em relação ao valor da cota. Então, se você dividir 0,45 por 61,85, tem que dar o 0,73%. Patrimônio líquido do fundo, valor patrimonial da cota e rentabilidade no mês. Basicamente, o que eu mais olho aqui é o dividend yield e o perfil do fundo. Se ele se encaixa com as minhas teses, com as minhas ideias do que é um bom fundo. Então, basicamente aqui, eu estou olhando para esse dividend yield de 0,73. Isso aqui está muito bom, porque se você tem imóvel, você sabe que uma boa rentabilidade para um imóvel normal é você ter 0,5%. E em cima desse 0,5% você ainda vai pagar imposto de renda, você ainda vai ter que gerir o imóvel e ainda vai ter o risco da vacância. Então, esse ponto aqui é 0,73, sem você ter nenhuma dificuldade para gerir, para mim está excelente. Então, o que é o Vino, só para você entender? É um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são direcionados em propriedades comerciais do segmento de escritórios. Então, basicamente, são aí escritórios, lajes corporativas e prédios
e salas em prédios. Você viu ali que ele está falando de tipo de tijolo. Existem fundos que são do tipo de papel, que basicamente ele é dono de outros direitos imobiliários ou de outros fundos também. Tem fundos e fundos, por exemplo, que compram cotas e você entra naquele fundo e ele tem a sua participação difundida. E tem outros que têm direitos imobiliários, só os famosos fundos de papel. Voltando aqui agora, eu vou te passar 5 dicas do que você deve enxergar, o que você deve analisar num fundo imobiliário antes de você entrar nele, tá bom? Primeiro ponto, risco de vacância. Basicamente, você tem que olhar para o portfólio daquele fundo e analisar, putz, será que hoje é um bom momento para entrar num fundo de banco? Os caras estão fechando a agência, estão encerrando um monte de operação. Será que é o momento de entrar? Não sei, você pode ter uma análise diferente, pode ser que seja o momento, pode ser que não, pode ser que naquela localidade seja, onde eles têm os galpões ou as salas, pode ser que seja. Estou aqui só fazendo a análise que você tem que fazer. Será que tem um risco de vacância alto? Como se você tivesse seu próprio imóvel. Eu vou comprar essa sala aqui, está num lugar bom? Como é que está a vacância em volta? Você fazer essa análise de risco de vacância é o primeiro ponto. Segundo, risco de inadimplência. Você analisar a inadimplência histórica desse fundo, entender quem são os locatários desses fundos. Às vezes é uma empresa que acabou de entrar em recuperação judicial. Essa empresa aí está insolvente no mercado, está com má reputação. Ou é um mercado que está numa decrescente muito grande. De novo, né? É exemplo que me veio à cabeça aqui, mas os bancos, se eles estão saindo dos imóveis, será que não existe um risco maior deles também não pagarem, deles tentarem fazer uma renegociação, serem mais agressivos com os locadores? Então, risco de inadimplência tem que ser analisado. Terceiro ponto, o dividend yield. Basicamente, quanto ele paga sobre o valor patrimonial da cota. É você analisar se o que ele está pagando historicamente está acima da média. Na minha visão, né, isso aqui não é dica de investimento, mas sempre tem que estar acima de 0,5% do valor patrimonial. Se estiver acima de 0,5% historicamente e tiver um risco de vacância baixo, um risco de inadimplência baixo, é um ótimo fundo e você pode analisar ele mais a fundo depois para ver se faz sentido com o teu perfil. O quarto ponto é entender do gestor. Obviamente, você não quer investir, dar seu dinheiro na mão de nenhum aventureiro, mesmo que seja R$50 ou R$50 mil, você não vai na mão de um gestor que não tem experiência naquele nicho. E último, a liquidez diária. É você entender quanto que está sendo transacionado dentro do mercado daquele fundo. Pode ser um fundo que esteja desaquecido, que hoje você compra uma cota, mas depois, amanhã, você não consegue vender ele porque não tem liquidez, porque tem pouca gente transacionando esse fundo no mercado. Então, tudo isso você consegue analisar dentro da tua corretora, dentro do teu home broker. Então, são informações públicas e que esses fundos são obrigados a divulgar contigo nos sites, nas lâminas, dentro das corretoras. Então, esses são 5 pontos importantes para você analisar. E antes da gente finalizar, eu queria fazer um comentário muito importante. Se inscreve no canal, porque a gente está fazendo conteúdos semanais com dicas práticas de como você investir melhor e como você empreender melhor. Tem vários vídeos que a gente já fez sobre ideias de negócio, sobre como você se tornar um melhor gestor, sobre como você aprender os conceitos para você ganhar muito dinheiro nos seus negócios. A gente tem experiência, a gente já empreende há um bom tempo e a ideia desse canal aqui é te passar conhecimento. Então se inscreve aqui no canal que a gente vai te dar muita dica prática e toda semana. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, tá? Só se você gostou, para o YouTube entender que ele pode recomendar esse vídeo para outras pessoas e a gente aumentar nosso alcance. E é isso, obrigado, até a próxima. Valeu!